Muito bem, nossa Rádio Rural, Rádio Cultura de Guarabira, empresas do Grupo João Rafael, somada toda essa força de comunicação ao nosso NE1 Notícias. Estamos recebendo hoje aqui, eu e o João Rafael de Aguiar, o Dr. Rubens Fernandes. João Rafael, Rubens Fernandes aqui com a gente, uma satisfação. Bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos os nossos queridos ouvintes, aos nossos amigos que costumeiramente estão participando desse programa, ouvindo, né? Dando as suas opiniões, e para mim é motivo de alegria e satisfação. E hoje, especial porque tem um grande amigo aqui, que é Rubens Fernandes, uma pessoa de um amplo conhecimento, principalmente na área agrícola e também na área da pecuária. E eu faço a primeira pergunta, Rubens. Primeiro, seja bem-vindo, né? E depois você me responda como é que você está vendo o início do ano 2026 para a agropecuária da região e a agricultura. Bom dia, João. Bom dia, Fernando. Bom dia, seus ouvintes do programa podcast. Eu vejo com animação o ano de 2026. A gente espera que as ações governamentais elas não parem e que ela coloque sempre em favor das pessoas que mais necessitam. As atividades que são inerentes ao campo, elas são emergenciais. E tem uma coisa muito interessante, que o produtor ele é muito rápido. Quando chove, é o sinônimo de querer colocar as coisas no chão, na terra. E as prefeituras, o governo, de um modo geral, não deva tardar aquelas ações que são peculiares a ele, tanto no agro como também na agricultura familiar. Então eu primo de que os dados meteorológicos nos informam de que tenhamos um bom ano e com uma boa distribuição pluviométrica, e assim com certeza iremos ter um ano bem produtivo. Rubens, o homem do campo ele precisa de mais apoio, como você já falou. O que é que o Sindicato dos Trabalhadores Rurais tem feito junto às autoridades para melhorar a situação do homem do campo? Principalmente na área de conhecimento, na área de empreendedorismo. Você sabe que o Banco do Nordeste tem recursos para o homem do campo, mas muitas vezes o homem do campo ele é tímido, ele não vai em busca desse recurso. E se for, muitas vezes ele não sabe aplicar o recurso na ordem necessária. Então o sindicato tem praticamente o dever de orientar o homem do campo em diversas áreas de atividade para que o homem do campo esteja muito bem assistido. Olha, João, aqui em Guarabira nós temos dois sindicatos. Nós temos o Sindicato dos Trabalhadores, que é aqueles que a missão dele é orientar as pessoas na venda da sua mão de obra, e nós temos o Sindicato dos Produtores, que é aquele que a missão é se incentivar a produção, quer dizer, a compra dessa mão de obra. A gente tem sempre procurado mostrar a todos a importância que cada um dos dois tem, mas o Sindicato dos Produtores ele tem um viés atrelado a outros órgãos como Senar, Federação da Agricultura, Sebrae, Universidade Federal, IFPB, de criar ações que sejam voltadas para o desenvolvimento rural sustentável. Então, a gente parte dessa premissa de que nós estamos junto dessas instituições para oferecer àquelas pessoas que desejam entrar na produção, que se produza com tecnologia para que ele possa, ao final de sua produção, dizer para ele próprio que ele teve sucesso econômico. Porque é muito ruim quando você faz um empreendimento que você tem sucesso. E hoje as tecnologias estão muito próximas da gente. Hoje o professor Google está muito próximo. Mas muitas das vezes é preciso que o técnico esteja presente. A prática acontecer. E o produtor rural, ele tem que enxergar isso, que ele precisa fazer uma coisa que ele não faz, Fernando. Você, na sua indústria, você sabe o que entra e o que sai, porque você anota. Você tem uma contabilidade ali que lhe dá todos os dados que você necessita. A farmácia do mesmo jeito, o supermercado do mesmo jeito, mas o produtor não. Então ele se perde na linha do tempo. Ele não sabe o que compra, não sabe o que vende, não sabe quanto ganhou, nem quanto perdeu. Esse
chamamento que a gente tem colocado sempre para as pessoas ter o seu cadernozinho de anotações, é a forma que ele tem de saber que no final do ano, na sua produção, ele conseguiu obter uma lucratividade para ele oferecer à sua família qualidade de vida. É uma base. Se ele produz 10 litros de mel, 10 litros de leite ou 50 litros, ele tem que anotar, porque nem toda semana vai produzir o mesmo mel ou o mesmo leite, né? Verdade, verdade. E aí a gente tem colocado muito isso em prática. E o Senar, sabiamente, é o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, ele desenvolveu isso a nível de Brasil, uma que a gente chama de ATEG, que é Assistência Técnica e Gerencial. O técnico se disponibiliza a dar todo mês ao produtor uma assessoria de 4 horas para que ele se sinta prestigiado e possa seguir aquelas orientações inerentes à sua produção. Ninguém vai mudar ninguém. A nossa função não é mudar ninguém, mas é quebrar um paradigma que existe há anos, que passou de avô para pai, para filho, mas que a produção com qualidade e com lucratividade não existiu. E agora a gente quer que exista, porque é esse patamar que a gente deseja que o produtor se encontre. Rubens, e você como um homem ligado à EMEPA, né? Você hoje é quem dirige praticamente a EMEPA aqui na região, que é um órgão importante para o desenvolvimento rural. Como é que você vê o desprezo que aconteceu nos últimos 30 anos do cultivo do algodão? Você acha que perdemos muito com essa desativação praticamente? Com certeza, João. Com certeza. A cultura algodoeira é uma cultura que simbolizava o estado da Paraíba. Chegou a ser o primeiro estado na federação a produzir algodão. Tanto o herbáceo, né, como o que a gente chama de algodão mocó. É tanto que na linha de formação dos centros de pesquisas que a Embrapa desenvolveu, se criou-se no estado da Paraíba, o Centro Nacional do Algodão em Campina Grande. Dada a sua importância que essa cultura tem no bojo econômico do estado. Só que o estado é assim, ele planeja uma coisa, executa pouco e abandona tudo. A gente fica triste com isso, porque antigamente você lembra dos órgãos de governo que planejava para o ano de 2000, por exemplo, para o ano de 2026, o que é que no setor agrícola a gente vai desenvolver? Quais são as prioridades da Secretaria da Agricultura? Hoje a gente não vê mais isso, porque existe uma ligação muito forte entre o comando da Secretaria da Agricultura com o setor político. E o setor político, ele não prioriza as ações que são de verdade no desenvolvimento. Ele quer a questão política. E a questão política é um viés que muitas das vezes ele não atende à necessidade do produtor. Ela deve existir sim, que ele vai carregar recursos, ações, mas ele não consegue trazer para o campo o desenvolvimento que a gente deseja. Parece uma fantasia mais, né? O algodão, como já conversamos anteriormente, é uma cultura nobre, que ele tem uma função social fantástica. O produtor se plantar nessa região aqui, é tanto que essa região de Caiçara, Belém, Guarabira, Mulungu e Sapé tinha uma indústria chamada Sambra, que quem fazia o esmagamento e comprava toda a produção da nossa região para fazer o esmagamento das sementes para extração de óleo, e tinha um óleo, não sei se você lembra, chamado Dondon. Óleo Dondon. Óleo de comida, né? Óleo de comida. Quer dizer, tudo isso, Fernando e João, foi deixado para lá. Então nós precisamos entender que, às vezes, por ações de governo ou por ação política, dizendo assim, essa não é minha praia não. E quando a gente vai ver o resultado, é um resultado danoso. E não corresponde àquilo que a gente desejaria. Porque o algodão, ele gera emprego, ele gera renda, ele gera qualidade. É tanto que hoje o algodão é tão importante que hoje nós temos o algodão colorido.
Pois é, ainda sobrevive o colorido. Colorido e vive também, o outro herbáceo também vive. Por que surgiu o algodão colorido? Por conta da indústria. A coloração que a gente oferece, através das enzimas que a gente é colocado no algodão, é para diminuir o tingimento da quantidade de tinta que você coloca na indústria. Isso é economicidade. Então isso faz com que a gente aumente a área plantada, a gente tenha mais produção. Tudo isso, todo esse pacote, hoje o centro está começando a difundir para as outras regiões, mas ainda é muito tímido. Agora a associação em Pirpirituba, a Casaca de Couro, está colocando aquela indústria, aquela usina, que é a usina Boa Viagem, que foi o seu amigo aqui, que botou para funcionar juntamente com o Dr. Ronaldo Torre, quando eu cheguei de um mestrado. Nós conseguimos ali até uma produção de 1.200 toneladas de plumas, que é utilizado para a fabricação de roupas. Então, essa cultura do algodão aqui na Paraíba, ela morreu. Mas um outro estado disse, não, eu não vou deixar isso passar em branco não, eu vou buscar para mim. Mato Grosso. Hoje, o Mato Grosso do Sul e o Mato Grosso do Norte é o detentor do primeiro lugar na produção de algodão. Da mesma forma que aconteceu com a castanha do caju aqui, nós éramos grandes produtores. Quem não viu caminhões e caminhões ali em Mário Barbosa com o Jaime, sair no sábado, domingo, na sexta-feira, carregado aqui, indo para Fortaleza? Aí eu vou parafrasear o João Rafael, que ele disse que riqueza não se acaba, ela se transfere. Isso. A nossa riqueza do algodão se transferiu. Eu vi muitas vezes o seu João dizer, olha, a riqueza não se acaba, Fernando, ela se transfere. Isso. Foi o que aconteceu com o algodão, né? Pronto, aí o Ceará disse, não, eu quero a cultura do caju, e hoje é um expoente na produção de caju. E nós, a cultura do urucum, nós temos áreas fantásticas aqui, essa região de Pirpirituba, Pilõezinho, Serraria, são Guarabira, Serra da Jurema, são propícias para produzir o urucum. E nós temos um produto fantástico, que é a bixina, que ela é utilizada hoje na indústria cosmética. Você acha que faltou incentivo dos governos? Sim. Nós tínhamos uma cooperativa aqui de produtores de urucum. Nós tínhamos essa cooperativa e ela morreu. É verdade. Então, nós precisamos mudar isso. Nós temos a Cooperativa Agrícola Mista de Guarabira, que era um expoente de cooperativa. Ela se acabou. A gente precisa que ela retorne. Não do mesmo modo que ela trabalhou no passado. Não, tudo é civilizado. Tudo é. Você começou aqui, os seus microfones dessa rádio começou de um jeito, hoje ele está de outro. Exatamente. Muda, você tem que aprimorar. Tem que acompanhar a tecnologia. E aí, eu digo sempre que a grande viés da produção é a tecnologia. Mas deixa eu contar aqui um negócio para você. Quando eu era estudante de agronomia, um filósofo chamado Mateus, ele disse o seguinte, que no ano 2000 ia ter uma grande fome, porque a produção de alimento crescia em projeção aritmétrica e a produção de pessoas em geométrica. Então, ao que se produzia, a população comia. Mas não aconteceu. Abortou a ideia dele. Por quê? Ele não pensou na tecnologia, na mecanização agrícola. Ele não pensou nada disso. Ele pensou só nesses dois fatores. A produção de alimento e a produção de gente. E hoje a gente está vendo que o Brasil permanece com a sua mesma área plantada, porém, a cada ano, aumentando a produção e a produtividade. Por conta de quê? De tecnologia. Muitas vezes tem gente que não quer aceitar isso. Mas a grande verdade é essa. A tecnologia é o fator determinante para alcançarmos a nossa aumento da produção e produtividade. Muito bem, estamos recebendo aqui o Dr. Rubens Fernandes, nosso convidado de hoje, desta segunda-feira aqui pelas rádios Cultura e Rural e também pelo nosso NE1 Notícia. Eu queria que o senhor pudesse trazer algo mais sobre João Rafael, sobre Rubens Fernandes. Fique à vontade para trazer para a gente aqui no nosso Conversa Séria de hoje. Tá certo, Fernando. Eu não sou da casa de João, mas conheço o João há muito tempo. E a gente
e eu tenho assim, eu sou uma pessoa que eu observo muito a vida de cada uma das pessoas. E eu conheci João Rafael aqui em Guarabira, um rapaz jovem, bonito, de cabelos pretos, longos, né? Caminhando na Avenida Dom Pedro II, numa lambreta Vespa, de cor verde e branca. E conheci João Rafael também na mesma Avenida Dom Pedro II, num quiosquezinho, consertando relógio. Como é que esse cidadão se dispõe a isso, né? Ali, o intuito empresarial dele já começou, porque você não faz aquilo que não conhece, você faz aquilo que conhece. E João começou a desenvolver as suas atividades. E aí, com o passar do tempo, aqui em Guarabira, tinha um festival de bandas, né, dia 7 de setembro, e muitas pessoas desfilavam, e agora eu vou entrar na vida particular dele, e a esposa de João, Dona Olivete, era uma senhora muito, muito simpática, muito bonita. Ela tem uma jovem, muito imponente, e ela desfilava na frente das bandas, né? E João Rafael teve a felicidade de tê-la como sua esposa e produzir filhos maravilhosos, que ele tem 4 filhos, né? O Jabo, o Rafael, a Jardel e a Jaqueline, né? E isso solidifica a família. Então, João teve essa luta, essa batalha aqui. E ele começou também, dentro do seu intuito empresarial, a produzir malhas, né? Produzir malhas. E ele queria, eu sempre ouvi ele dizer assim, mas eu queria ir para o pano, eu queria ir para a gola, camisa de botão. E aí ele tinha, naquele momento, trabalhar, eu me lembro das máquinas, e uma marca de máquina chamada Overlock, que era que dava o corte das malhas. E ele, ali na sua fábrica, iniciando onde ele está hoje, mas o pensamento dele era criar em Guarabira, era um distrito industrial. Ele lutou muito, foi uma das primeiras cabeças a lutar pela inclusão e instalação desse distrito. Me parece que na época era o BNH, o H, uma sigla que tinha que financiava da habitação para esses galpões, para que as pessoas viessem ocupar e produzir a sua produção. E João era esse cara que estava querendo que as coisas acontecessem, o desenvolvimento de Guarabira. Então, João era aquele cabeça que dizia assim, ó, as coisas vão funcionar, as coisas vão andar. E João teve uma outra parte da vida dele, a questão política. Ele sempre foi convidado e sempre rejeitava. Mas nos anos 86 ele foi candidato 88, foi candidato a prefeito aqui em Guarabira com o partido, o PTB, o número 14. E o doutor Clisenaldo, que era o coordenador da política dele, e a gente começava assim, será que a gente vai conseguir? Mas para quebrar essa hegemonia política entre Paulino, Toscano e Pimentel, era difícil. E aí, ele não conseguiu sucesso, mas seguiu a vida política. Foi até que Jader Pimentel foi candidato e a gente optou a ir na luta com Jader em 91 ou 92. Assumiu em 92. E aí, nesse período, eu estava estudando em Areia, estava fazendo mestrado, fui concluir o mestrado. Foi quando ele nos convidou para ser secretário de Agricultura. E eu vim participar como secretário de Agricultura de Jader Pimentel. E nós desenvolvemos grandes trabalhos aqui na região de Guarabira. Nós fizemos um diferencial. E a gente conseguiu um programa que tinha na região sul, de arrendamento de terra, e depois se dava o trator, depois dava, no primeiro ano dava tudo, e no segundo ano ele já ia com os parceiros, até ele tomar consciência de que ele era quem deveria tomar conta das suas atividades. E aí nós tínhamos a parte comercial, o João também voltava para isso. Criamos aqui o Feirão do Brejo. O Feirão do Brejo absorvia muita gente, era uma coisa imensa. Começava aqui do mercado e ia até lá perto do hotel. Quem estava lá com seus produtos? João. E outras pessoas curiosas também estavam lá, porque era muita gente a querer participar do Feirão do Brejo.
E aí houve também o feirão do automóvel. Quem estava lá com seus automóveis? João estava lá, com seu automóvel. João foi um cara que trouxe para Guarabira uma revenda de motocicleta, Shinerai, para botar aqui. E ele tinha essa facilidade de se difundir com o comércio. Que hoje a Rialto, graças a Deus, é uma empresa que Estabilizada. Estabilizada. Mas quando ele criou a Rialto, ele fez uma parceria com eu não sei se foi com aquele que era senador, Lira, de que as pessoas que eram produtor rural, que tivesse o INCRA, tinham um desconto na compra do carro. Me lembro disso. E a gente foi lá para ver, para comprar um carro. Disse, quem é produtor rural, a gente vai estar com esse programa. Foi João que trouxe esse programa para cá, para a gente ter essa facilidade de adquirir um carro. Todo mundo quer comprar um carro. E a gente via assim, como era que a trajetória política. Ele saía percorrendo aquelas barracas do mercado, a feira, com o João Agripino. E aí via, estava lá. A gente viu eles percorrendo a luta política pedindo voto. E por pouco não foi eleito, porque o João Agripino era um homem muito sério. E ele tinha tanto João Agripino como João, pessoas sérias. E ele tinha um. Mas era uma chapa de 2 Joãos. Ele tinha um legado do nome de Agripino. Velho pai. O velho pai. E foi um governo fantástico. Né? Era um governo assim, que ele tomava decisões por tomar e tomava decisões certas. E aí foi. Mas em Brasília, a gente teve a reunião com o ministro e que ele disse que a gente tinha todas as razões. Quando a gente mostrou para ele os dados, Kennedy Vanderlei mostrou, eu e Marcelo Bandeira mostramos, e a gente volta, o senador disse, nós vamos fazer uma matéria para prestigiar os nossos irmãos da Paraíba que está aqui conosco. E quem estava lá? João, eu, Abdo e Marcelo foi quem escreveu o texto para Cícero defender lá na tribuna do Senado. Olha aí, tá vendo como as coisas funcionam? E aí a gente viu, aí outros políticos foram entrando nessa luta do semiárido. Aí entrou Alcione, entrou Antônio Mineral, entrou o próprio Luiz Couto, Efraim Filho, um que é secretário de Educação hoje, que é, como é o nome dele, meu Deus? Que é deputado estadual. Wilson Filho. Mas era o Paz, que era Luiz Santiago, Luiz Santiago, que também contribuiu. Mas o teste de ferro ali com a gente que acompanhou a luta foi o Efraim Filho. Todas as vezes ele estava lá. E o próprio Ranieri Paulino também, que era deputado estadual, mas nos acompanhava essa luta. Muito bem. E foi. E a gente foi nessa trajetória política e a gente conseguiu obter êxito. Antes de a gente obter esse êxito, a gente teve uma reunião aqui na Câmara. Eu não me lembro se João estava presente, com o governador Ricardo Coutinho, quando Marcelo Bandeira disse para ele da nossa proposta. Ele disse, a proposta faz sentido, vamos trabalhar. E um certo dia, ele colocou as entidades de governo, como a EMPAE, como a EMEPA, como a SEDAP, como a SUDEMA, a ESA, para que a gente pudesse juntar todas as linhas de pensamento e traçar um documento dizendo de que nós éramos semiáridos, porque os critérios que eram adotados pelo Luiz Calda, que era o autor, nós no mínimo 2 a gente estava inserido, e só precisava de um. E aí a gente foi construindo isso aí e graças a Deus a gente conseguiu essa luta, Mas a história que nos resiste, que nos remete, é que mesmo João, a sua calidez, por trás de tudo, ele estava presente, porque ele colocou os instrumentos da radiofonia, né, a rádio rural, na mão de Abdo, para que a gente pudesse fazer essa divulgação desse trabalho. E aí foi. João teve outra coisa assim, muito interessante aqui em Guarabira, foi na questão.
João era empresarial do ramo de tecido. E como é que o João se meteu nesse negócio da radiofonia, de rádio? Foi quando ele adquiriu cotas da Rádio Cultura e foi adquirindo, foi comprando, ficou com a Rádio Cultura sozinho, que terminou ele, Geraldo Camilo. E foi comprou também Geraldo Camilo. E aqui tem a Rádio Cultura, a Rádio Rural, que era, na época, eu só me lembro desse fator, que era comandada, que era do dono Chico Evangelista, que era deputado federal, que foi governo do estado, candidato. E tinha um radialista que tomava conta da rádio, que era Delson Alcântara. Mas ele não tinha uma habilidade assim de trabalhar isso, né? E terminou fazendo com que João adquirisse todas as cotas e hoje João é detentor da imprensa maior aqui de Guarabira, através da Duer Rádio. E tem um locutor Pelé dos tipos de você que faz a diferença na radiofonia. Eu gostei muito porque você trouxe o Pelé de volta. Rubens, obrigado, João Rafael. Quer acrescentar algo mais para a gente finalizar? Eu tenho a agradecer essa aula que aula mesmo. Meu amigo Rubens Fernando traz e dizer que é uma satisfação a gente, o pouco que a gente sabe, a gente transmitir para as pessoas que necessitam aprender um pouco mais com cada um de seus conhecimentos, exatamente no sentido de que a região possa crescer e desenvolver cada vez mais. Rubens, um abraço. Rapaz, fico grato demais de poder vir aqui bater esse papo, né? Em viva voz com vocês, né? Muito feliz. E assim que da minha disponibilidade de tempo, estarei sempre a dispor para a gente conversar os temas que são corriqueiramente colocados na vida do produtor rural, que eu tenho um pouquinho de conhecimento, que a gente possa levar essa mensagem ao homem do campo. Obrigado, um abraço a você da Rádio Cultura, da Rádio Rural de Guarabira, do NE1 Notícias, um abraço, até segunda-feira, se Deus quiser.